Existe algo profundamente consolador na caminhada com Deus que muitas vezes esquecemos no meio da correria da vida. Nós não estamos sozinhos, nem perdidos. Há um Deus que não apenas nos criou, mas que também se comprometeu a nos conduzir em cada passo do caminho. Muitas vezes tentamos assumir o controle de tudo, queremos entender, planejar, prever e garantir que tudo saia exatamente como imaginamos. Mas a verdade é que existe uma paz que só nasce quando reconhecemos que não precisamos ter todas as respostas, porque servimos a um Deus que já conhece o caminho completo. A palavra de Deus nos lembra repetidas vezes que o Senhor é aquele que guia os seus filhos. Ele não observa de longe, ele participa, direciona, ajusta e sustenta. Há uma promessa poderosa que ecoa através das Escrituras. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Em Bíblia encontramos uma declaração que aquece o coração. Em Isaías 58, está escrito que o Senhor nos guiará continuamente. Mesmo em tempos difíceis, em estações secas da vida, Ele promete suprir nossas necessidades e fortalecer o nosso interior. Isso significa que, ainda que tudo ao nosso redor pareça incerto, existe uma direção segura disponível para aqueles que escolhem confiar. Deus não guia apenas em momentos especiais. Ele deseja nos conduzir diariamente, nos detalhes, nas decisões pequenas e grandes. Quando permitimos que Ele nos lidere, nos tornamos como um jardim bem regado, mesmo em meio ao deserto. Há vida, há sustento, há renovação constante. Talvez hoje você esteja se sentindo sem direção ou até mesmo cansado de tentar resolver tudo sozinho. Mas existe um convite sendo feito agora. Entregue o controle, confie no Senhor e permita que Ele te mostre o caminho. Porque quando Deus guia, Ele não apenas aponta a direção, Ele caminha junto. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos hoje. Ao longo da história, vemos claramente que Deus nunca deixou de guiar aqueles que decidiram confiar nele. Não é apenas uma promessa isolada, é um padrão que se repete. Homens e mulheres que caminharam com Deus enfrentaram desafios, desertos, momentos de dor e incerteza, mas em cada etapa o Senhor estava lá, conduzindo cada passo. E isso nos leva a uma verdade poderosa: Deus não mudou. Aquilo que Ele fez no passado, Ele ainda faz hoje. Muitas vezes pensamos que as promessas de Deus são apenas palavras bonitas para nos confortar, mas a realidade é muito mais profunda. Quando Deus fala, Ele não está tentando nos animar temporariamente. Ele está declarando algo que realmente vai acontecer. Em Isaías 55, aprendemos que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, ou seja, tudo aquilo que Ele declara tem um propósito, e esse propósito será cumprido. Não há falha, não há erro, não há atraso fora do controle dEle. Da mesma forma, em Números 23, somos lembrados de algo essencial. Deus não é como o ser humano. Ele não mente, não volta atrás e não muda de ideia por impulso. Se Ele disse que vai fazer, Ele fará. E aqui está algo que precisamos guardar no coração. Quando Deus promete te guiar, não é uma possibilidade, é uma certeza. Talvez você já tenha duvidado disso em algum momento. Talvez já tenha se perguntado: será que Deus realmente está me direcionando? Ou será que Ele está vendo o que estou passando? Mas a verdade é que mesmo quando não percebemos, Deus continua trabalhando nos bastidores. Ele continua abrindo caminhos, fechando portas que não eram para você, ajustando situações e alinhando tudo conforme o propósito dele. Confiar nisso muda tudo. Porque quando você entende que Deus é fiel à sua palavra, você para de viver ansioso e começa a descansar, sabendo que existe uma direção sendo traçada para a sua vida. Se você crê que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, deixe nos comentários. Deus sempre cumpre o que diz.
Mesmo conhecendo todas essas verdades, muitas vezes ainda temos dificuldade em realmente confiar que Deus está no controle, especialmente quando se trata de áreas específicas da nossa vida. Eu mesmo já passei por isso. Houve um tempo em que eu ficava inquieto com muita facilidade sempre que sentia que algo estava faltando. Quando as coisas não saíam como planejado, quando oportunidades diminuíam, ou quando os recursos pareciam escassos, meu coração se enchia de preocupação. Eu queria resolver tudo, controlar tudo, garantir que nada desse errado. A sensação era de que tudo dependia exclusivamente de mim. E isso gerava ansiedade, medo e um peso constante. Porque, no fundo, eu acreditava em Deus, mas não confiava plenamente que Ele estava me guiando naquela área da minha vida. Talvez você já tenha se sentido assim também. Às vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na prática continuamos tentando assumir o controle. Planejamos sem consultar, decidimos sem orar, agimos sem esperar direção. E quando algo não dá certo, ficamos frustrados, como se tudo estivesse fora do lugar. Mas chega um momento em que Deus nos chama para um nível mais profundo de confiança. Um dia, eu percebi algo que mudou minha forma de enxergar tudo. Eu não estava realmente permitindo que Deus me liderasse. Eu queria que Ele abençoasse meus planos, mas não necessariamente que Ele conduzisse o caminho. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Quando finalmente decidi entregar essa área nas mãos de Deus, algo começou a mudar. Não foi instantâneo, não foi perfeito, mas foi real. Eu comecei a dizer a Deus com sinceridade: eu vou confiar em Ti. Mesmo sem entender, eu escolho Te seguir. E foi aí que a jornada da confiança começou de verdade. Se você sente que precisa aprender a confiar mais em Deus, escreva nos comentários: eu escolho confiar em Ti, Senhor. Com o tempo, comecei a perceber algo muito importante nessa caminhada com Deus. Nós não confiamos nele da mesma forma em todas as áreas da nossa vida. É possível confiar em Deus para algumas coisas e, ao mesmo tempo, ter dificuldade de confiar em outras. Tem gente que entrega a vida financeira nas mãos do Senhor, mas não consegue confiar quando o assunto são relacionamentos. Outros confiam em Deus para decisões importantes, mas não conseguem descansar quando enfrentam dores emocionais, inseguranças ou processos de cura interior. E sem perceber, vamos criando áreas controladas onde deixamos Deus agir e outras onde ainda queremos manter o controle. Mas a verdade é simples e direta. Onde não há confiança, não há espaço para Deus liderar. Se eu não confio, eu não sigo. E se eu não sigo, eu não experimento a direção de Deus naquela área. É por isso que a palavra nos orienta de forma tão clara em Provérbios 3. Confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso próprio entendimento. Quando buscamos a vontade de Deus em tudo, Ele nos mostra o caminho certo. Perceba, não é em algumas coisas, é em tudo. Deus não quer ser apenas uma parte da sua vida. Ele quer conduzir o todo, cada decisão, cada passo, cada escolha. E isso pode parecer desafiador, porque confiar de verdade exige entrega, exige abrir mão do controle, da pressa, da necessidade de entender tudo antes. Mas também é libertador. Porque quando você decide confiar em Deus por completo, você deixa de carregar pesos que nunca foram feitos para você carregar. Você descansa, sabendo que há um Deus que vê além do que você consegue enxergar. Hoje pode ser o dia de você identificar em qual área da minha vida eu ainda não estou confiando totalmente em Deus. E então, com sinceridade, entregar isso a Ele. Se você deseja confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, declare nos comentários: Senhor, eu te entrego tudo. Outra coisa que aprendi nessa caminhada é que confiar em Deus não acontece de uma vez só. É um processo, uma jornada construída dia após dia.
Muitas pessoas acham que, de repente, vão acordar confiando 100% em Deus em todas as áreas. Mas, na prática, não é assim que funciona. A confiança verdadeira vai sendo desenvolvida com o tempo, com experiências, com decisões conscientes de entregar e depender dele. E tudo começa com um passo simples: decidir confiar hoje. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, mas agora. Existe algo muito poderoso em escolher confiar em Deus no presente, mesmo sem ter todas as respostas. É como dar a Ele permissão para conduzir o seu dia, suas decisões e até mesmo seus pensamentos. É nesse momento que você começa a sair do controle humano e entra no descanso espiritual. Porque no fim das contas, se você não consegue confiar em Deus por um dia, dificilmente conseguirá confiar por uma semana, um mês ou um ano inteiro. A confiança começa no básico. Começa quando você acorda e diz: Senhor, guia os meus passos hoje. Começa quando, diante de uma decisão, você para e busca direção antes de agir. Começa quando você escolhe não se desesperar, mesmo sem entender o que está acontecendo. E mesmo quando falhar, recomece. Deus não rejeita quem está aprendendo a confiar. Se hoje você decide começar essa jornada de confiar em Deus dia após dia, escreva: Hoje eu começo a confiar, Senhor. Mas existe algo essencial que não podemos ignorar. Não basta pedir para Deus nos guiar. É preciso estar disposto a seguir. Muitas vezes queremos direção, mas não queremos abrir mão do nosso próprio caminho. Queremos que Deus confirme nossas escolhas, mas nem sempre estamos prontos para obedecer quando a direção dele é diferente daquilo que imaginávamos. E aqui está uma verdade que transforma tudo. Deus não pode conduzir alguém que não está disposto a caminhar com ele. Seguir a direção de Deus exige sensibilidade, mas também exige obediência. Exige um coração ensinável, disposto a ajustar rotas, mudar planos e até recomeçar se for necessário. E muitas vezes, obedecer a Deus significa abrir mão do conforto e confiar mesmo sem garantias visíveis. Quando realmente permitimos que Deus nos lidere, algo poderoso acontece. Ele vai à nossa frente. Em Isaías 45, há uma promessa linda, onde o Senhor declara que irá adiante, endireitando caminhos tortuosos, quebrando portas de bronze e rompendo barreiras que pareciam impossíveis. Isso significa que quando Deus está à frente, você não precisa viver abrindo caminho sozinho. Ele já está trabalhando antes mesmo de você chegar. Se você deseja permitir que Deus vá à sua frente e conduza seus caminhos, declare: Senhor, eu escolho te seguir. À medida que você decide permitir que Deus conduza a sua vida, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível, mas extremamente poderoso. Você passa a reconhecer a voz dele. No início pode parecer difícil. Muitas dúvidas surgem. Será que é Deus falando? Ou é só a minha mente? E se eu errar? Mas com o tempo e com a prática de buscar a direção do Senhor diariamente, essa percepção vai ficando mais clara. Deus fala e ele deseja ser ouvido. Em Isaías 30, há uma promessa linda. Você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: Este é o caminho, siga por ele. Isso mostra que Deus não nos deixa perdidos, mas para reconhecer essa voz, é necessário relacionamento. Quanto mais você anda com Deus, mais familiar se torna a forma como ele fala com você. Às vezes é através da palavra, outras vezes é uma paz no coração, um alerta interior ou uma convicção profunda. E quanto mais você pratica ouvir e obedecer, mais sensível você se torna. Você começa a ter segurança espiritual, e isso muda completamente sua forma de viver. Se você deseja aprender a reconhecer a voz de Deus com mais clareza, escreva: Fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Existe uma característica marcante daqueles que verdadeiramente aprendem a andar com Deus. Eles conhecem a voz dele.
Em João 10, Jesus nos ensina que suas ovelhas ouvem sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Mas o texto também diz que elas não seguem a voz de estranhos. Isso significa que quando você amadurece espiritualmente, você não apenas aprende a ouvir Deus, você aprende a rejeitar o que não vem dele. E isso é essencial nos dias de hoje. Vivemos cercados por opiniões, influências, pressões e vozes que tentam direcionar nossas decisões. Se você não tiver discernimento, pode acabar seguindo caminhos que parecem bons, mas não são o que Deus tem para você. Por isso, desenvolver sensibilidade espiritual não é opcional, é necessário. E isso vem através da constância, oração, palavra, prática e obediência. Com o tempo, você começa a perceber com clareza: isso vem de Deus, ou isso não vem dele, e essa clareza protege sua vida. Se você deseja ter discernimento espiritual e não ser enganado, declare: Senhor, afina minha percepção espiritual. Diante de tudo isso, existe um convite muito claro sendo feito ao seu coração hoje. Decidir, de forma intencional, seguir a direção de Deus. Não é algo automático. Não acontece sem escolha. É uma decisão diária, consciente e espiritual. Talvez dentro de você exista esse desejo: Senhor, eu quero aprender a te ouvir. Quero que o Senhor vá à minha frente. Quero que o Senhor conduza os meus passos. E se esse é o seu desejo, saiba que isso não é por acaso. É Deus te chamando para um novo nível de relacionamento com Ele. Deus honra corações disponíveis. Ele não espera perfeição, mas disposição. Não espera que você saiba tudo, mas que esteja disposto a confiar, a aprender e a obedecer, mesmo quando não entender completamente o caminho. E é por isso que este momento é tão importante, porque você pode simplesmente seguir sua rotina, ou pode tomar uma decisão que vai transformar sua forma de viver daqui para frente. Você pode escolher entregar, pode escolher depender, pode escolher viver sendo guiado por Deus, e essa escolha muda tudo. Se hoje você decide entregar seus caminhos ao Senhor, escreva: Senhor, assume a direção da minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento com um coração sincero e aberto. Obrigado por este dia, pela Tua palavra que trouxe luz ao meu entendimento e por me lembrar que o Senhor se importa comigo e deseja guiar cada passo da minha vida. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes tentei caminhar sozinho. Tomei decisões sem Te consultar, segui meus próprios pensamentos e confiei mais na minha própria compreensão do que na Tua direção. Por isso, hoje eu me coloco diante de Ti com humildade e peço: tem misericórdia de mim. Ensina-me, Pai, a confiar verdadeiramente em Ti, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ajuda-me a depender da Tua direção em todas as áreas da minha vida. Que eu não viva mais guiado pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade, mas pela Tua voz. Espírito Santo, treina o meu coração para ouvir. Afina os meus ouvidos espirituais para reconhecer quando és Tu quem está falando comigo. Dá-me sensibilidade para perceber a Tua direção, seja através da palavra, da paz no meu interior ou de um direcionamento claro no meu caminho. Eu rejeito toda confusão, toda voz que não vem de Ti e tudo aquilo que tenta me afastar da Tua vontade. Quero aprender a discernir, quero aprender a seguir, quero aprender a obedecer. Coloca em mim, Senhor, uma fome profunda pela Tua palavra, que eu tenha prazer em estar na Tua presença, em meditar nas Escrituras e em conhecer mais o Teu coração. Que a Tua verdade molde minhas decisões e direcione meus passos todos os dias. A partir de hoje, eu te convido. Vai à minha frente. Endireita os caminhos que parecem tortuosos, abre portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que não vêm de Ti. Guia-me em cada escolha, em cada detalhe, em cada momento. Eu declaro que não caminharei mais sozinho, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouviu.
Obrigado porque uma nova jornada começa agora, uma vida guiada por Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o que está no seu coração hoje, escreva: Amém, eu recebo essa direção. Se essa oração falou com você, se inscreve no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé e que Deus te abençoe.